Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez compartilhando um pão com um breve versículo, na verdade, a parte pequena de um versículo que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 3. O versículo, irmãos, o versículo é o 31, a parte final da árvore genealógica que fala: Natã era filho de Davi. Somente até aqui, irmãos. Esse versículo, as árvores genealógicas, elas mostram justamente que o Senhor Jesus deveria passar por esse aqui para cumprir todas as promessas, Davi. Mas ela também significa uma honraria do Senhor a algumas pessoas. Por quê? Porque está na árvore da família do próprio Deus. E quer algo que honra mais isso? Tanto Mateus como Lucas escrevem. Mateus traz, por exemplo, a prostituta Raabe ali na genealogia de Jesus justamente para conceder honra pela atitude dela de fé ao acolher dois espias que entravam na terra prometida, ali até ajudando eles a escapar dos seus inimigos, dos seus opressores, dos seus perseguidores. E Deus faz dessa forma, irmão. Deus honra. Mas é impressionante nós olharmos para Natã, filho de Davi. Porque, irmãos, Natã talvez seria um filho que não tivesse tanta expressão no cenário de Davi, porque ele era filho de Batseba. Mas aí nós já começamos a compreender o porquê que ele está aqui, porquê que Lucas colocou ele, logicamente, amando do Senhor. Na etimologia da palavra, Natã significa presente de Deus. Na etimologia da palavra Davi significa amável. Só que nós sabemos que Davi, ele era um homem que muitas vezes pecou até muito mais do que Saul. Inclusive, um dos pecados que desagradou muito a Deus foi ele esconder justamente da sociedade, agindo pela hipocrisia, a gravidez a gravidez de Batseba, pelo adultério cometido e até enviando Urias para a frente da guerra. Quando Urias morreu, a palavra fala que Davi se sentiu aliviado, mas que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Como julgamento, o fruto daquela relação que teve, o menino, ele acabou falecendo. Davi até jejuou pedindo que a Deus que revertesse a situação, mas Deus não atendeu. Quando acabou o jejum, Davi lavou o rosto e seguiu em frente. E quem mostrou para Davi exatamente o pecado foi o profeta Natã. E o filho Natã, ele honra justamente o nome Natã, honra justamente uma honra ao filho, ao profeta Natã, que o avisou do seu pecado. Ele chegou diante do rei e mostrou que Deus sabia que o pecado estava escondido. E Davi passou por um processo muito doloroso até a confissão do pecado. O Salmo 55 retrata muito bem isso, que os ossos deles chegavam a se corroer de dor justamente porque ele escondia o pecado no coração, porque foi mal aos olhos do Senhor. Mas logo depois da confissão, logo depois do concerto com Deus e com todos aqueles que se faziam presente, Davi conseguiu ali a sua benevolência diante do Senhor. E Deus, ele verdadeiramente honrou muito a Davi justamente por causa da sua atitude. Davi não era um homem que se apegava muito à coroa, às coisas, ele se apegava ao espírito. Naquele salmo ele fala: Senhor, não retiras de mim o teu espírito. E essa é a grande diferença. Saul amou a coroa, Davi amou a Deus. E ele fazia tudo para não perder a presença de Deus, embora cometesse mas muitas mancadas, assim como todos nós, irmãos. A diferença é que ele tinha um coração sincero diante do Senhor e se arrependia de seus pecados, partindo para a ação e corrigindo. E, lógico, ele foi disciplinado duramente pelo Senhor, tendo ali um filho falecido logo depois que ele nasceu e duramente castigado por causa da sua atitude. Em Hebreus 12, no versículo 6, vai dizer para nós que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria,
Mas de tristeza ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados. Frutos de justiça. São frutos de paz que traz justiça. E Davi vivenciou isso ao receber do Senhor outros filhos, inclusive com Batseba, que é justamente o filho Natã. E por se arrepender, por justamente mostrar arrependimento através do fruto, porque, irmão, ele colocou o nome do profeta que exortou ele. A palavra fala que em Amós 3, versículo 7, que o Senhor não executa juízo sem antes mandar o aviso pelos seus profetas. E o Senhor, ele é lento em irar-se, irmãos. Ele espera pacientemente que nós venhamos a nos arrepender de nossos pecados. Mas quando não acontece, o juízo, sem dúvida, vem. Mas vem para isso, para que aconteça justamente a salvação, para que nós não sejamos, para que nós não venhamos a nos unir junto com o mundo que está perecendo em condenação do Senhor. E nós aprendemos muito, porque depois de tudo, ele honra. Natã está ali. O presente de Deus está ali na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma honra de Deus pelo arrependimento de Davi. Tenho plena convicção disso. Na Bíblia, irmão, nada, nenhuma letra, nenhuma vírgula é colocada sem a autorização de Deus. Ela expressa verdadeiramente a vontade do Senhor, para que nós venhamos a caminhar em justiça junto com Ele. E pensando nisso, eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que o apóstolo Paulo vai nos dizer: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que estão aqui num firme propósito, Pai, passando pelo processo, e talvez o processo seja de disciplina, Senhor. Que nós venhamos até a aceitação com a Tua disciplina, podendo assim, Senhor, ficar mais humildes, nos humilhando na Tua presença, agindo de acordo com a Tua palavra, se consertando diante do Senhor e diante dos outros, para que nós venhamos verdadeiramente, ó Pai, a caminhar pela Tua presença, a caminhar com o Teu Espírito. Não vira o Teu rosto para nós, Pai, por causa da nossa arrogância, nem nos deixa na nossa arrogância. Nós queremos dar liberdade através dessa palavra, que o Senhor venha a nos disciplinar como filhos amados, para que possamos experimentar o doce fruto do arrependimento e da salvação, através do fruto de justiça e de paz. É o que nós te pedimos e oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele disciplina todo o filho a quem Ele ama. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.